Olá pessoal, tudo bem com você? Eu desejo que esteja uma bênção a sua vida. Comigo, graças a Deus, está tudo muito bem. Bom, este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira e eu, é claro, sou o seu amigo Daniel Pereira. A gente vem sempre em nosso canal abordando vários assuntos, conhecendo muito mais de cada assunto. E hoje nós vamos falar sobre rádio comunitária. E eu quero dizer para você que rádio comunitária é uma matéria que eu conheço muito bem, porque eu lutei, eu fui uma das pessoas que lutei no Brasil para que existissem as chamadas rádios comunitárias. Quando que começou esse movimento? O movimento de rádios comunitárias começou no primeiro governo do presidente Lula, tá? Nós vamos verificar que, assim, a rádio comunitária, ela entra no meio político, no meio da política. Eu não vou falar bem de nenhum partido e nem vou falar mal de nenhum partido, eu vou falar a realidade. E o presidente Lula tinha um ministro das comunicações que se chamava Sérgio Mota. Sérgio Mota era o ministro das comunicações. E o ministro das comunicações, Sérgio Mota, tinha uma secretária executiva que se chamava Irma Passoni. Esse era o nome dela, Irma Passoni. E como o presidente Lula era do PT e todos os seus ministros eram também do PT e, consequentemente, as secretárias executivas de cada ministro era também do PT, né? Então, esse movimento começou dentro dos sindicatos, né? E eu, na época, residia em São José dos Campos. E em São José dos Campos existe um sindicato chamado Sindicato dos Metalúrgicos, fica na região central da cidade, esse sindicato, e lá que a gente se reunia para tratar dessa matéria. E Irma Passoni veio dar uma palestra em São José dos Campos para as pessoas interessadas em ter rádio comunitária. Quem na época organizou essas reuniões, essas palestras com Irma Passoni, foi a líder sindical do Sindicato dos Jornalistas e Radialistas aqui da região. Eu não me lembro o nome dessa moça. Bom, e lá nós tivemos então uma reunião, duas reuniões, várias reuniões, e na última reunião a gente tinha que marcar num caderno qual seria o nome da rádio da gente e qual era a frequência que a gente pretendia trabalhar. Parecia um negócio muito fácil, né? Parecia um negócio que ia acontecer da noite para o dia. E daí já saímos de lá, assim, querendo comprar equipamento, mesa de som, microfone, pedestal, antena, transmissor, né?
E muitos de nós compramos e montamos do jeito que foi explicado para nós por Irma Passoni, a secretária executiva do ministro das Comunicações, Sérgio Mota. E a gente estava trabalhando, muitos estavam trabalhando com suas rádios, que eram rádios verdadeiramente comunitárias, tá? Mas aconteceu um detalhe, que foi pedido na Justiça Federal, tá, que viesse para os lugares que tinham rádios comunitárias a Polícia Federal e apreendesse esses equipamentos, lacrasse e apreendesse. E assim aconteceu. Muitas pessoas perderam os seus equipamentos devido a esta batida policial da Polícia Federal, né? Que, claro, a gente sabe que fomos mandados fazer isso, mas ao mesmo tempo não havia lei nenhuma para que essas rádios estivessem no ar. Bom, a briga foi grande, a briga foi árdua e muitos políticos ganharam pontos brigando por esta causa, né? Só que um dia, né, existia lá na Câmara dos Deputados tudo sobre rádio comunitária. E até que um dia foi aprovada e sancionada pelo presidente da República a rádio comunitária. Mas antes disso, muitos de nós tivemos que entrar com processos na Justiça Federal pedindo uma liminar para funcionar. Alguns juízes federais que trabalhavam isolados, sozinhos, concederam esta liminar. Porém, em alguns fóruns federais, onde os juízes federais trabalhavam em colegiado, ali já não passava, a gente já não conseguia esta liminar. Em outros, a gente conseguia liminar. Mas, quando também estava no ar aquela liminar, muitas delas foram derrubadas e, da mesma maneira, os equipamentos foram apreendidos e a gente respondia a um processo na Justiça Federal, né? Foi uma perseguição muito grande, mas essa perseguição foi devido a esta secretária executiva, senhora Irma Passoni, não lembro mais, mandar a gente trabalhar, né? E olha que ela trabalhava com o ministro das Comunicações, Sérgio Mota. Bom, gente, quando a lei começou a vigorar, todos nós nós ficamos desanimados, nós ficamos muito desanimados. Por quê? Vejam só, rádio comunitária tem uma certa frequência, né? Tem umas, por exemplo, que é canal 200, o chamado canal 200, 87.9. Tem outras que é canal 300, 107.9. A mais frequente é a 87.9, em primeiro lugar, depois a 107.9, mas existem também outras frequências. Tem cidades que usam 104,9, enfim, né? Funciona dessa maneira. Só que assim, as rádios
de uma cidade, todas elas têm que estar na mesma frequência. Então, por exemplo, nós estamos hoje em São José dos Campos. Então, em São José dos Campos, existem 3 emissoras de rádio comunitária na frequência 107.9. E por pouco não foram 4, e por pouco não foram 5. Imagine, em uma cidade existir 5 emissoras de rádio, todas as 5 na mesma frequência. Fica parecendo uma caixa de abelha, né? Você vai ali, é uma programação, vai ao outro lado outra programação, vai ao outro lado outra programação. Enfim, você começa a ouvir o programa aqui, mas não dá para ouvir o final, porque tem uma outra rádio na mesma frequência. Então, essa parte de frequência está reprovado, tá? Está reprovado. Outro detalhe é que o certo é a rádio comunitária não ter anúncios publicitários, ter o que se chama de apoio cultural, mas todas falam, vamos ao nosso apoio cultural, e o que vem? Um bloco comercial, né? Vem um bloco comercial. Não existe fiscalização quanto a isso. Não existe, não tem como fiscalizar. Mas eu quero dizer o seguinte, todas as emissoras de rádio comunitária têm sim blocos comerciais. Um outro detalhe que a gente tem que saber é o seguinte, as rádios comunitárias, elas poderiam gerar empregos, tá? Muitos empregos, tá? Uma rádio comunitária, ela podia gerar, no mínimo, 5 empregos, cada uma. Mas, hoje, com o computador, muitas rádios ficam no automático. Fica rodando no automático e não gera emprego nenhum. O que acontece é o seguinte, um locutor que está desempregado, ele vai a uma empresa e ele busca naquela empresa anúncio publicitário e faz assim, ó, metade fica para a rádio, metade para mim. Vai em outra empresa, ó, metade para a rádio, metade para mim. Então não existe nem mesmo um livro caixa nessas rádios. É uma coisa assim que está totalmente desorganizada. Um outro detalhe também, que as rádios comunitárias não eram para ser palanque político. Mas como essas rádios comunitárias foram dadas, essas outorgas, no governo do PT, todas as emissoras lutam para a divulgação do PT, tá? Todas elas, para a volta do PT. Eu não estou falando em política, eu estou falando uma realidade. Então veja bem, essas rádios hoje são trampolim político, são palanque políticos do governo que deu a concessão, tá? Praticamente que 100% são. E eu pergunto, por que o atual governo não tem como evitar isso? Porque também é um governo fraco. É um governo fraco. Secretário, ministro das Comunicações, fraco, muito fraco, tá? Outro detalhe é que essas rádios não eram para serem religiosas. Rádio comunitária não pode pertencer a um grupo religioso, mas muitas delas pertencem a grupos religiosos. Primeiramente, grupos evangélicos e depois grupos católicos.
mas também tem outros segmentos que manipulam a rádio comunitária, tá? A rádio comunitária, ela tem que ter uma determinada potência, 25 watts, mas isso também não é controlado. Por quê? Porque temos um governo fraco, um ministério fraco e temos também, e não temos fiscais suficientes. Mas tem rádio trabalhando, muitas com 25, outras com 50, outras com 100, e eu já vi algumas que estão trabalhando com 1000 watts, ou seja, 1 quilo. Bom, você me pergunta, e qual seria a solução? Teria solução? Sim, teria solução. Primeira solução, e muita gente vai ficar super revoltado comigo, mas eu vou falar a realidade. Deveriam de todas elas terem que sair do ar. Atenção, rádios comunitárias. Após o horário do Jornal do Brasil, todas as rádios comunitárias devem ficar fora do ar. Não irão mais voltar ao ar até que sejam novamente regulamentadas, sejam acertadas, sejam conversadas. E daí ia ser chamada uma por uma, exatamente, uma por uma. Pode durar o tempo que durar, tá? Vamos gastar aí 10 horas por dia trabalhando com cada rádio, 30 minutos para cada. Ou faz uma reunião lá com 50 emissoras de rádio e fala, olha, a rádio tem que ser assim, 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 assim. Não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Nós, do nosso governo, estamos dando a vocês essa outorga. As comunidades, né? As associações comunitárias. Mas nós não queremos que você, por isso, fique somente do nosso lado. Vocês vão falar a notícia, a realidade, a verdade. Não vão pender para o nosso governo e nem para o governo da oposição. Vão ser imparciais. É o que toda mídia deveria ser. Nós estamos falando hoje da rádio comunitária, mas toda mídia teria que ser imparcial, né? E nós vamos tratar desse assunto aqui. Hoje estamos falando da rádio comunitária, vamos falar da rádio AM, vamos falar da rádio FM, vamos falar esse negócio que está virando uma baderna, que é rádio sendo arrendada, tá? Televisão sendo arrendada, tudo isso nós vamos falar. Vamos ver se, né? Nós falamos aqui em um dos nossos vídeos sobre um tema de rádio e já estávamos com quase 15 mil pessoas que assistiram o nosso vídeo, né? Então, quer dizer, tá bom, né? 15 mil pessoas assistiram, imagine se aqui 15 mil nos assiste também, isso é ótimo, né? Mas você que trabalha com rádio, seja qual for ela, e nós vamos falar de todas, né? Pode nos ajudar quanto a isso. E pode também começar a profissionalizar a sua rádio comunitária. Se é apoio cultural, veja o que é apoio cultural. Porque se eu perguntar hoje para alguém de rádio comunitário que é apoio cultural, muita gente não vai saber responder o que é um apoio cultural, tá? Se a sua rádio está na mão de uma igreja, não tem que estar até errado. Se a sua rádio, a rádio comunitária, né, que não é sua, é da comunidade, é de uma associação comunitária, pende para um lado político, ela não é uma rádio profissional. Ela é uma rádio amadora, ditadora, está tudo errado, tá? Então veja só,
eu quero inclusive pedir que você fale para os seus amigos de rádio sobre os vídeos que nós vamos trabalhar aqui sobre rádio. Não somos donos da verdade, não. Estamos apenas falando a realidade, tá? A realidade. Bom, ficamos hoje por aqui, mas voltamos a conversar sobre rádio em um próximo vídeo. Se inscreva no canal, faça o seu comentário, pode fazer, pode falar bem, pode falar mal, vai ficar lá o seu comentário, tá? Pode dar um like, pode dar também um dislike, não tem problema. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!